Oi. Oi, pessoal. Vou esperar aqui. Oi, Oi, opa, vamos. prof. Tudo bom? Tudo bem? Tudo. Deixa eu só ajeitar aqui que eu não sabia se era na horizontal ou na vertical. Sem problemas. Arrumar o meu cenário. Peraí. Fica bem bonitinho, né? Tá bem legal. Esperando o pessoal entrar, prof. Isso. Aqui. Acho que o pessoal está começando a entrar. Acho que sim. Dá um delay, né? Eu vou vendo aqui o pessoal. Oi, pessoal. Hoje, oi, gente. Oi, Gi. Vamos lá. Vamos aumentando para a gente poder começar a conversar com vocês. Não, os petianos já estão dando as caras. Quantos são no PET? São 14? Ah, então já temos mais do que o 14, PET. 15. É, já temos mais que o pet, é Temos verdade. mais. Vamos ver, então. Vai ficar gravado, Camila? Se tudo der certo, prof, a gente grava. Tá, Deixa ok. gravado no final. Ah, obrigada pelo lindíssimas. É para nós, ó. Ai, ai. A Tamires. Oi, Tamires. Tem uns que eu não sei quem é. Fica meio Tem uns que são selfie. do semestre antes, prof. Ah, bom, não são meus. Oi, Bianca. Oi, Gabi. Tava na reunião da comissão agora. Oi. Até pouco teve a reunião da comissão de biossegurança. As meninas estavam todas lá também. Vamos ver. A hora que vocês quiserem. Ó, tem o Marchiori, entrou no Insta, Marchiori, Entrou, Marchiori. prof. Ah, eu acho que ele tá estreando agora até. Vamos dar umas palmas pro Marchiori. Ai, É. Oi, Nicole. Vamos lá. Ah, não, o Marchiori tá se superando, então. Ele disse que não tinha Insta. ele fez um pra Oi, ver a gente, João. prof. Oi, João. Meu orientado TCC. Olha aí, ó, ele disse que, claro, tá se superando. Então, a hora que vocês quiserem, a gente vai começando a Prof, quando conversar. tu Mas o pessoal está quiser entrando começar, ainda, né? É. tá, estão entrando. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer já. Vamos, antes de começar a conversar, né? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bom? O som? Tá bem? Só me deem um oi, assim, um legal. Estão conseguindo ouvir bem? Acho que não precisa usar fone, né? Não Eu tá tô ouvindo dando. bem, prof. Estão ouvindo bem? E aí? Tudo tranquilo? Só para a gente saber, tá? Obrigada, Ricardo. Ok.
A Bianca também. Tá, obrigada, João. Ah, ótimo. Vamos lá, então. Eu quero... Bom, tu vai me apresentar, Camila, para quem não me conhece? Para quem não conhece, a Prof. Rose, Rosângela Pozobon, professora de dentística na UFSM. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma reflexão sobre odontologia. E é contigo, prof. Tá bom. Bom, por isso que eu uso Rose, porque ninguém sabe o meu nome, né? Tu também errou, Rosângela. Até o padre, no dia do meu casamento, errou meu nome, né? Desculpa, prof. Não, tranquila. Já tô acostumada, por isso que eu só uso Rose mesmo, porque nome grande é isso que dá, né? Mas, para quem não me conhece, pessoal, quem já teve aula comigo sabe que eu gosto, sempre tem aqueles momentos em que eu desvio um pouco, aproveito a oportunidade de estar falando com vocês para fazer um momento reflexão. A Camila sabe, né, que a gente gosta de conversar um pouco, porque eu já sou professora há 27 anos, quase 28 anos. E nesse tempo todo, a gente vai tendo diferentes vivências, diferentes fases na formação da gente, na vida da gente, né? E a gente também vai se aprimorando como pessoa. E há algum tempo já eu tenho percebido que falta muito, eu acho, na nossa, no meio universitário, esse aconchego, esse calor, essa humanização, né? Porque são momentos que vocês saem de casa, né? Vocês deixam as famílias de vocês, chegam num ambiente onde querem ser tratados como adultos, mas muitas vezes vocês vêm cheios de carências também, cheios de dificuldades por estar vivendo longe. A minha primeira experiência em sair de casa, porque eu tive a oportunidade de fazer o curso de odontologia aqui em Santa Maria, foi depois que eu me formei, quando eu fui fazer uma especialização em Florianópolis. E eu já tinha 21 anos e eu senti isso, sabe? Eu fiquei, assim, os 6 primeiros meses eu não conhecia ninguém, foi difícil a ambientação, e eu já era formada, já era casada, inclusive, né? E eu sentia esses medos. Então, eu vejo que vocês, alunos, muitas vezes chegam, né, e são bombardeados com informações técnicas, né, aprendendo muita coisa que é importante, sem sombra de dúvidas, mas sempre que é possível, eu gosto de fazer esses momentos da gente pensar, da gente refletir, né, sobre nosso momento, nosso papel aqui nesse mundo, principalmente como profissionais da saúde, né, porque tratar com pessoas é isso. É tratar com sentimentos, né? É tratar com emoções que variam de pessoa para pessoa. E aí, quando o Pet me convidou para falar sobre alguma coisa, né? Eu pensei o seguinte: eu tenho assistido, não sei vocês, provavelmente sim, muitas lives sobre diferentes assuntos, os mais diversos, lives maravilhosas, com pessoal, assim, de altíssimo nível de formação e de conhecimento, mas a maioria são lives técnicas, né? E falar de técnica seria mais uma, né? Eu poderia falar aqui sobre várias possibilidades, mas aí quando me deram a oportunidade, eu sugeri exatamente falar sobre a vida, né? Falar sobre o que angustia muitas vezes a gente, né, como professor de vocês, né? E a gente recebe, sim. Não sei se é porque a gente também dá essa abertura, que a gente tem recebido muitos alunos que vêm conversar com a gente, né? E nos abrir o coração. Talvez o lado materno ele seja bem aflorado, assim, né? Porque a gente acaba tendo vocês como alunos, né? Mas, na verdade, eu vejo vocês mais como meus filhos, né? Eu comecei a ter filhos depois, quando eu voltei do doutorado. Meu pós-doc são os meus meninos, né? Então, eu digo, eu tive filhos mais velha. E, então, vocês têm até mais idade até do que os meus filhos. Então, com certeza, todos poderiam ser meus filhos. E... na verdade, eu me sinto até avó, né? A Valentina, que é da turma
da Dentística 3 agora, Mena Barreto, eu dei aula para a mãe dela. Né? O Henrique, que formou no semestre passado, eu dei aula para os pais dele, para os dois pais, em turmas diferentes. Então, eu sinto até meio avó de vocês, às vezes. E aí eu me sinto, vamos dizer assim, muito à vontade de poder abrir esse canal de comunicação para falar da vida. Num momento tão diferente, né? Tão surreal que a gente está vivendo, onde, se a gente não cuidar, a gente só ouve, né, tem acesso a informações ruins, só notícia ruim, né, parece que nada de bom acontece, parece que tudo que existia de bom foi sufocado, né, por essa síndrome respiratória mundial que a gente chama, né, de Covid, mas na verdade ela está abafando até os nossos sentimentos, né, a nossa vida está sendo afetada de diferentes maneiras, por isso vocês estão, né, também sentindo, cheios de angústias, e aquelas angústias que vocês já tinham, talvez, né, estejam refletindo mais ainda sobre elas, né, nesse momento de parada. Então, eu acho que é um momento legal da gente conversar, mas conversar olhando para frente, olhando para o sol. Uma das coisas que eu gosto de usar, uma metáfora, é que a gente sabe, né? Nós não somos terraplanistas, né? Nós sabemos que o mundo é redondo. Né? Acredito que todos pensem assim. Então, a Terra é redonda. Hoje a gente pode estar vivendo um momento de escuridão, mas a Terra continua girando. Continua girando. E onde hoje é escuridão, amanhã vai ser sol, vai ser luz. Né? Nós teremos luz. E nós precisamos estar fortes e preparados justamente para poder chegar a este momento de luz. Né? Este momento quando tudo vai passar, né? E quando a gente vai retornar às nossas atividades. O que é o novo normal, a gente não sabe ainda, porque muitas coisas com certeza mudarão. Mas o que a gente precisa é não deixar se abater neste momento de escuridão, de dificuldade, pensando que não vai ter o sol amanhã, né? Então, porque o medo nos paralisa. O medo não nos deixa nem pensar, né? Ele nos tira a possibilidade de pensar que nós temos muito pela frente ainda. A gente deixa de viver muitas vezes o dia de hoje por medo. Medo de tudo, medo de tomar decisões, muitas vezes, medo de sair, hoje é o medo de sair de casa. Tem pessoas, até uma nova situação que eu já vislumbro, muitas pessoas elas terão repercussões psicológicas deste momento. Né? Eu me pego muitas vezes fazendo, limpando, eu disse, só um pouquinho, mas eu estava em casa, por que eu tenho que limpar tantas vezes o meu celular, as minhas bancadas? Sabe? Mas é que a gente tá ouvindo tanta informação que tem que limpar as mãos, lavar as mãos. E aí, quando a gente entra, e eu digo, só um pouquinho, o meu medo está sendo maior do que o meu racional. Né? E fazendo, então, a analogia a isso, vamos pensar para frente, gente. Amanhã, a Terra está girando. O mundo não parou. Né? E nós temos os nossos sonhos. O ser humano, ele tem um objetivo, um grande objetivo na vida. Ser feliz. Nós nascemos para sermos felizes. Eu não tenho problema nenhum em expor aqui, né, que eu sou uma pessoa de fé, né, eu tenho as minhas crenças, independente de qual seja a religião, mas eu acredito em Deus, né, e eu acho que a gente precisa, sim, se pegar em coisas mais fortes, atemporais, forças superiores, seja qual for a religião de vocês, né? Porque a gente precisa entender que nós somos, nós como seres humanos, fazemos parte de um plano onde nós estamos aqui hoje para sermos felizes, para sermos melhores, para fazermos o bem e ser feliz com isso. Né? E eu acho que para quem optou pela área de saúde, isso é maravilhoso,
porque através da nossa profissão, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas que nos procuram. Seja por uma palavra, seja por o alívio da dor, seja por educar essa pessoa, que vai ser um multiplicador das informações que nós estamos transmitindo a ela. E eu sempre falo, né, para vocês mesmo, né, que nós somos pequenos educadores, cada um de vocês, como aluno, tem a função de educar os seus pacientes, porque essa informação nova vai ser multiplicada na sua família, né? E nós, vocês, como alunos, né, eu me incluo também, porque eu fui aluna, eu fui a primeira filha a fazer um curso superior de toda a família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Então eu fui a pioneira e tive a possibilidade de fazer na Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade de excelência. Não tive influência de ninguém, porque não tinha um dentista na minha família para me influenciar. E eu sempre digo que eu sou muito abençoada e sou muito feliz, porque se eu tivesse que fazer vestibular, que na época eu fiz vestibular, né, ou Enem, vamos dizer assim, tivesse que fazer a opção, eu faria exatamente a mesma opção. E isso foi há 30 anos atrás. Ou melhor, 30 anos que eu estou formada, então foi há 35 anos atrás, mais ou menos, que eu fiz minha opção, né? Então, eu me sinto privilegiada. E por ser tão feliz, que eu me sinto na obrigação de poder compartilhar com vocês também, né, essas vivências e poder, quem sabe, através de uma palavra ou de um ouvido, né, ouvir as queixas ou as dúvidas, os anseios, as angústias de vocês, poder falar uma palavra positiva para a gente tocar para frente. Porque, como nós somos, né, destinados, e isso eu acredito, né, mas claro, depende de cada um. Eu acredito que nós nascemos para ser felizes. E os caminhos que a gente trilha na busca desse objetivo, que é a felicidade, eles são inúmeros. Inúmeros, não existe fórmula mágica. Eles vão ser norteados muito pelos teus valores, por aquilo que tu acredita, né? O teu, vamos dizer, conceito de felicidade, ele pode variar muito, né? Hoje a gente está num mundo muito perigoso, que é o mundo das aparências. Né? Até esses dias uma amiga disse assim, tu já viu, quando os salões de beleza estavam fechados, né? Ela disse assim, tu já viu como ninguém mais posta selfie? Né? Porque o salão está fechado, não tem como fazer escova, né? Então é o mundo das aparências. As pessoas, elas postam só coisas, coisas assim, momentos bons, né? Momentos, vamos dizer, que muitas vezes ela nem está vivenciando, mas é um momento assim de aparência muitas vezes, né? E aí as pessoas olham aquilo e acham que todo mundo é feliz, menos eu. Todo mundo tem um carrão, tem não sei o quê, né? Esses dias mesmo, quando lançaram essa ajuda, né, de R$600, foi muito criticado um youtuber aí, que daí perguntei para os meus filhos, eles nem conhecem, mas tinha 39 mil seguidores, ou seja, 39 mil pessoas seguiam essa pessoa. Ele se inscreveu para receber, na maior cara de pau. Só que nas redes sociais ele aparecia cheio nas piscinas, nos carrões, nas festas, bebendo espumante, champanhe ou coisa, sei lá, é o quê. E ele se inscreveu para ganhar os R$600 e ainda foi se defender dizendo que ele precisava daqueles 600. Tinha que ter vergonha, né? Mas os 39 mil que seguem ele deviam achar que a vida dele era maravilhosa, né? Que a vida dele era aquilo que ele ostentava. Então a gente está num mundo muito perigoso se a gente não tiver discernimento e achar que todo mundo é feliz, só a gente não é feliz, né? Então isso vai gerando muitas vezes inseguranças. E por que eu estou falando de felicidade? Porque como esse deve ser o nosso objetivo, o contrário, né, de felicidade é infelicidade, talvez, né? Mas a infelicidade, ela anda juntinho com o medo. E aí, quando a gente falou, né, Camila, que o pessoal podia mandar perguntas e tal, eu recebi várias perguntas do pessoal do PET mesmo,
né? E não vou identificar quem eram, mas as perguntas, elas tinham um norte. Uma era assim: eu tenho medo do que fazer depois que eu me formo. Quando acabar a faculdade, o que eu vou fazer? Eu tenho medo de chegar ao final e não saber o que fazer. Onde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? Será que eu tenho que fazer um pós-graduação direto quando eu me formo? Né? Mas se eu não fizer, será que eu vou conseguir trabalhar em algum lugar? Né? Eu tenho que fazer concurso? E se eu não passar? Né? Outro medo, que vem antes até da formatura, né? É uma das perguntas que me fizeram, disseram assim, eu tenho medo de não saber aplicar aquilo que eu estudo na teoria na hora que eu tenho que fazer na prática. Eu tenho medo de não saber fazer na prática aquilo que eu estudo na teoria. Eu tenho medo de quando eu for fazer na prática, ou quando o professor me perguntar, eu não saber o que tem que ser feito. O medo paralisa. O medo impede as pessoas de viver experiências. O medo impede que tu chegue na felicidade. Né? Então, como superar esse medo? Se preparando. Também quem é nosso aluno, quem já foi meu aluno, sabe que eu falo muito da importância dos planejamentos, né? Do planejamento. Então, por exemplo, esse medo de não saber o que fazer na frente do paciente, ou quando vai atender o paciente. Né? Se tu fizer um exame prévio, um planejamento, um plano de tratamento, um diagnóstico preciso, né? Entender, ouvir bem o que o paciente está te falando, o que ele quer, né? Entender toda a situação e planejar cada etapa, tu tem a possibilidade de estudar cada sessão e se planejar. Ao estudar, isso vai dar muita segurança, porque aquele conhecimento que tu estudou, tu vai aplicar na prática. Tutoriado por um professor, é claro. Né? Nós estamos ali. Aí uma pergunta que me fizeram assim, e o que fazer quando eu não tiver um professor do lado? E eu tenho medo. Né? De quando eu estou no curso, eu tenho um professor do lado. Gente, isso vem aos poucos. Essa segurança, vocês vão adquirindo aos poucos. Tendo a certeza de que vocês realmente estão se preparando. Tenham a certeza que o nosso curso é muito bom. Muito bom. Uma das coisas que eu mais me orgulho é em todos esses anos de ver alunos nos mais diversos locais, dando aulas em outros cursos de odontologia, dentro do Brasil e fora do Brasil. Se eu pudesse nomear aqui, para quantas pessoas eu já dei aula, só ali no curso, por exemplo, na dentística, eu fui professora da Letícia, do Bruno só não fui porque eu estava acabando meu doutorado, e fui professora da Luana. Né? Então, são pessoas que foram meus alunos, né? E que hoje são meus colegas, e que se destacam muito. Né? Tenho inúmeros ali no curso, então, ou professores da UFN mesmo, aqui em Santa Maria, a maioria foram nossos alunos. Então, vocês saem muito bem preparados. Né? Então, tenham certeza disso. Se vocês têm inseguranças, é porque vocês ainda estão iniciando uma caminhada. E essa caminhada, as coisas não acontecem do dia para a noite. Não acontecem instantaneamente. Né? Vocês vão sedimentando esse conhecimento, aplicando na prática, mas quando a gente começa a vida profissional, a gente também continua tendo os medos. Mas aí a gente sabe, tendo a certeza que a gente está bem preparado, que a gente fez um excelente curso, como é o nosso curso da UFSM, isso nos dá força, nos dá um alento para a gente poder dizer, não, mas eu estou bem preparado, eu vou lá, vou me preparar, vou estudar, vou dar o meu melhor. Isso é muito importante. Né? Eu falo direto para os meus filhos, façam bem feito e façam uma vez. Porque se tu vai com aquela ideia, né?
Ah, vou fazer de qualquer jeito, vamos ver o que vai dar. Não vai dar legal. No mínimo, vai ter que voltar e fazer de novo. Né? Então, não dá para ir de qualquer jeito. A nossa profissão, ela exige muito ao detalhe, ao cuidado, né? A gente precisa ser muito responsável, realmente. Isso é que impacta, né? Tem pessoas que não estão preocupadas com isso. Talvez os que mais sofram são os mais responsáveis, são aqueles que têm mais noção da importância da nossa profissão, né? Então, isso também é grau de maturidade, né? Tem pessoas que talvez ainda estejam imaturas, né? Eu tive alunos que foram excelentes alunos e se perderam depois de formados, muitas vezes, e não exercem a odontologia hoje. Se desgostaram com a odontologia. Talvez porque não estivessem maturos o suficiente para saber que não era bem aquilo que eles queriam ou que esperavam. Né? Então, a gente tem situações as mais diversas possíveis. E aí, o que eu poderia dizer para vocês? Existem diferentes... Tá ouvindo? Tá tranquilo? Tava lendo um comentário de um ex-aluno seu. Oi, quem é que falou... eu não consigo ler o nome dele, prof. Mas ele disse que foi seu aluno, aprendeu muito e que agora ele é professor em Santo Ângelo. Aonde? Em Santo Ângelo. Ah, quem será? Põe aí de novo para a gente poder ver. Dá um oizinho e coloca o nome. Que daí é porque tem um delay, né? Eu não consigo ver agora aqui. Mas eu fico muito feliz, e não é verdade isso? Ô, Vinícius. Sim, papai, né, Vinícius? Agora, a Ana e o Vinícius, né, foram meus alunos, Vinícius Vancher, né, que foi professor, inclusive, na UFN também, na prótese, foi nosso aluno de graduação, pós-graduação, né, Vinícius? Beijinho para vocês e para Ana, tá lindo o filhotinho de vocês. Né? Então, assim, ó, eu fico muito feliz, né, quando a gente tem esses retornos, porque eu fico feliz com a felicidade deles, de todos os alunos que nos dão esse retorno. Gente, quem está com medo hoje, respira fundo e pensa. O medo vai ajudar alguma coisa? Ter medo vai ajudar? Não. O medo te paralisa. Pensa para frente. Enxerga o sol que está aparecendo. Tá? As coisas, elas tendem a dar certo para aquela pessoa que se empenha. Né? Tu não pode ficar paralisado, tem que ir atrás dos teus sonhos. Para isso, a gente precisa muitas vezes se arriscar. Se arriscar. Porque a segurança faz parte da razão. Então, muitas pessoas pensam assim, quando eu me formar, então, eu vou fazer um concurso público, porque eu quero ter a segurança de um salário fixo. Todo mês, tá? Então, isso é a razão que está me falando para ter essa segurança. Só que daí, eu vou trabalhar no serviço público e eu não me encontro, não sou feliz lá. Não me encontro, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer pelas pessoas, isso me angustia. Eu não tenho as condições ideais, o meu chefe não me valoriza, ou, né, inúmeros motivos. Eu não me encontro e eu fico angustiada com isso. Não, mas se eu sair, eu não vou ter mais a segurança. E aí eu vou ficar 20, 30 anos fazendo algo que me deixa infeliz. Não é para isso que a gente veio ao mundo. Deus nos colocou aqui para sermos felizes. Então, a gente, nesse momento, precisa arriscar. Precisa arriscar, sim. Né? Bom, então, eu vou tentar primeiro, dentro dessa realidade, tentar mudar a minha realidade. Se eu não tenho as condições ideais, vou tentar conversar com os meus responsáveis pelo serviço para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ter um serviço diferenciado, para que eu possa fazer aquilo. Apresenta uma proposta. O problema é que às vezes a pessoa tem medo. E aí ela está paralisada. E ela não vai atrás também de tentar mudar a sua realidade. E aí ela fica 30 anos se queixando, sendo chato, um chato que reclama,
uma pessoa que a gente chama os mal amados, como a gente diz, né? Que não tem amor pela vida, né? Aquelas pessoas que são amargas, que tu nem conversa, nem procura dizer, oi, tudo bem, porque ele só se queixa, né? Não tá tudo bem, tá horrível, esse mundo tá acabando, e sabe, aquelas pessoas que só emanam energias negativas, e que daí começam as pessoas também se afastar. É isso que tu quer pra tua vida? Tem que pensar, né? Então, arriscar faz parte também da gente se libertar, né? Não teve uma pessoa que hoje ocupa, por exemplo, que se diz feliz, que não arriscou em algum momento. Pode perguntar para qualquer pessoa, em qualquer área, se não teve um momento decisivo, um momento em que ela teve que arriscar alguma coisa, né? Em busca do sonho. E aí tem um gosto muito bom quando a gente consegue alcançar. A gente se sente mais forte. E outra coisa que pode acontecer e que a gente tem que se preparar. Quando a gente se arrisca, a gente pode receber um não. Mas a gente tem que juntar os trapinhos de novo e vamos lá de novo. Bola pra frente. Né? Eu tenho lido vários livros, né? E já tinha lido e agora recuperei agora as leituras, porque são livros muito legais, assim, e até para live mesmo eu dei uma lida de novo. Então, um dos livros que eu tenho aqui, que é de um escritor bem conhecido, vai aparecer invertido, tá? Que é do Roberto Chiniachik, que é Louco por Viver. E aí é um livro muito bacana, muito legal, assim, ele é bem fácil leitura e tudo mais. E aí ele fala em algum momento exatamente sobre isso. O quanto o medo nos paralisa, o quanto o medo nos faz, não nos deixa arriscar, e como é normal do ser humano se sentir derrotado no primeiro não. Ah, recebeu um não naquele dia, o dia todo foi ruim. Nada de bom aconteceu, porque tu recebeu um não. Isso faz parte da nossa resiliência. A gente recebe um não, vai lá e tenta receber o sim, né? Então, até ele conta uma história de um amigo dele que gostava muito de dançar, para sair um pouco do contexto para a gente entender. Nesse livro do Chiniachik, que era o tal do Paulão, que gostava muito de dançar. Ele, o Roberto, por medo de receber um não, né, um carão, como a gente dizia na minha época, não sei nem se usa mais esse termo, um carão, né, receber um não, ele só tirava para dançar as amigas, porque sabia que as amigas iam dizer sim. Mas o Paulão, como gostava muito de dançar, né, e o círculo deles era restrito, ele se arriscava. E ia lá num grupo de 3, 4 meninas, e a estratégia dele era essa. Ele ia onde tinha 3, 4 meninas e tirava uma para dançar. E aí, vamos dançar? E aí a primeira dizia não. Aí ele ia para a segunda e dizia, então tu vai dançar comigo, né? E aí a segunda também, na brincadeira, sei lá, dizia não. Ele ia para a terceira e quando ele chegava daí a terceira já ficava mais constrangida. E quando ele chegava na quarta, a quarta já tinha ficado até talvez com pena dele e dizia assim, e assim ele dançava, né? Então ele se arriscava, ele não tinha medo de receber ou não. Uma analogia que a gente pode fazer hoje é quantas pessoas buscam um emprego no Brasil? Por que a gente tem aqueles que são como é que chama, os desacorçoados, né? Os que nem buscam mais e nem trabalham, né? Não buscam, não fazem, quer dizer, que os desesperançosos, né? Eles perderam a esperança. Eles já receberam tanto não, que isso aí foi fazendo com que eles com que a autoestima deles caísse tanto que eles não querem mais se arriscar. Então, a gente tem que ter muito, muito claro que é importante a gente ter resiliência, que é com os nãos que a gente aprende como melhorar e como receber o sim. Se a Letícia estiver aqui me ouvindo, Matheus, oi Matheus. Tá? Se a Letícia estiver aqui me ouvindo,
uma aula que a gente deu para pós foi exatamente sobre os nãos que a gente recebe quando submete artigos para publicação. Falam coisas horrorosas. Imagina se a gente desistisse no primeiro não. Na verdade, a coisa que mais me irritava quando eu... Aí, Letícia, né? A Thaí tá presente. A coisa que mais nos deixa indignados quando a gente envia um artigo é simplesmente receber um não e não dizerem por que não. O porquê. O porquê. Porque o porquê pode contribuir muito com a pessoa. Olha, não estou aceitando teu artigo porque achei que o tema não está atual. Bom, ou achei que a amostra, que tem alguma falha metodológica, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou apontar o erro. Por quê? Porque daí eu não vou repetir de novo. Ou eu vou explicar melhor para o próximo que eu vou enviar. Eu vou explicar melhor, porque eu não gostei da sua discussão. Vamos melhorar a discussão do artigo, então, dentro daqueles pontos que foram considerados fracos, e vamos ressubmeter. E muitas vezes, na terceira, quarta, quinta vez que tu ressubmete, tu recebe um sim. Agora, imagina se a gente resolve desistir no primeiro não. Eu já tive alunas, uma aluna excelente, durante a faculdade, e que ela colocou como, vamos dizer, um objetivo fazer um concurso público, sair e fazer um concurso público. Que ela não ia começar a trabalhar, né? Ela decidiu, mas ela ia trabalhar no serviço público. E ela começou a fazer concurso. Só que ela era muito inteligente, mas ela ficava ali. Em primeiro, mas nunca chamava. Em segundo, mas nunca chamava. E o concurso caducava. Ela fez tanto concurso e se passaram 3 anos de formada e ela nunca praticou mais a odontologia. Ela só focou em concurso. Quando passou os 3 anos, ela me disse, eu não tenho mais condições, eu não me sinto mais segura para fazer clínica, porque eu acho que eu não sei mais nada. E também desistir dos concursos. Hoje ela trabalha, ela é funcionária pública, mas em outra área, na justiça. Ela fez um outro concurso de nível médio. E era uma pessoa excelente profissionalmente, mas as coisas às vezes vão para rumos, né? Ela desistiu talvez do sonho dela, né? Então, são coisas que a gente tem que refletir, sim, né? Pensar positivamente. A nossa profissão é linda, é maravilhosa, ela tem muitas possibilidades, muitas, né? E aí uma pergunta que me fizeram, eu não sei se eu faço a pós ou não. Eu sou professora da pós, fui coordenadora da pós-graduação, e eu vejo assim que nós temos excelentes alunos na pós-graduação. Mas também a gente tem muita gente que está fazendo uma pós hoje porque não sabia o que fazer depois que se formou. Né? Quando a gente tem processo seletivo, mas quando a gente participava das entrevistas, eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo, a gente perguntava, por que tu quer fazer o mestrado? Que é a primeira etapa, normalmente, né? Por que tu quer fazer o mestrado? Ah, porque eu não tinha nada para fazer, eu me formei agora e assim, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou para o exército, se eu vou para fazer algum concurso. Então, como eu não sei o que fazer, eu vou fazer o mestrado. Ou uma pessoa que me respondeu uma vez assim, é porque como tem alguns meses que o consultório tem pouco movimento, assim eu encho o meu tempo. Poxa, será que esse é o objetivo de formar mestres? E aí eu vou falar, a época que eu fiz o mestrado, que a Letícia fez o mestrado, que o Jefferson fez, o Marchiori, para quem, né, Marchiori, para quem fez o mestrado como nós fizemos como professores já. Nós já sabíamos o que a gente queria no mestrado, e nosso mestrado foi excelente. Diferente dos moldes como é hoje, não que não seja excelente, é excelente, mas é outro foco. Hoje é mais focado muito na produção acadêmica. Mas nós tínhamos que produzir cursos inteiros de atualização, vamos dizer assim,
cada grupo de 2 ou 3 alunos, por exemplo, eu era da dentística, tinha uma colega que era da odontopediatria e um outro colega que era da prótese, e nós tínhamos que montar um curso sobre clareamento dental e reanatomização dental, e nós saíamos por todas as cidades, todas as APCDs, as cidades do interior de São Paulo, para qualificar profissionais daquelas cidades. E nós tínhamos que fazer os casos clínicos, fotografar os casos clínicos, fazer o material teórico, entregar para os nossos professores apostilas de material teórico, para eles saberem o que a gente tinha estudado, e a gente depois saía para dar essas milhões de horas aulas que a gente deu. Então, a gente se preparou muito, né, para ser professor. E aí, depois, o doutorado veio para complementar a nossa formação como pesquisador. Mas isso a gente saber o que a gente quer. Então, é muito triste, muitas vezes, a pessoa fazer um pós-graduação porque ela não tem perspectiva. A nossa profissão, ela é maravilhosa. Tu pode se associar, por exemplo, num primeiro momento da tua profissão. Tem pessoas, vamos dizer, tem alunos que já sabem exatamente o que gostariam de fazer, né? Muitas vezes tem o pai, o tio, ou a mãe, a irmã, algum parente, alguém que já tem um consultório e que já vai trabalhar lá e que precisa de uma pessoa que precisa muito de uma pessoa que faça endo. Então, essa pessoa, ela tem já um norte, vai direcionar a formação dele, mas fazer uma monitoria, fazer um estágio, pedir estágio profissional depois que forma, fazer um mestrado, talvez, em endo, enfim, direciona a formação. Mas tem pessoas que não sabem nada. Hoje, quando a gente pergunta, principalmente para os alunos que foram até... Vocês fizeram, acho que, uma mini pesquisa. Qual é a disciplina que vocês mais gostam, né? Vocês estavam fazendo esses dias na página do PET, né? Quem fez até terceiro, quarto semestre, adora dentística. Porque é só o que conhece de clínico. Aí vai para outro semestre, aí gosta de endo já. E tem gente que gosta de tudo. E aí a dificuldade é maior ainda. Então, nesse cenário, o que eu poderia dizer nesse olhar para frente? Não fechem portas. A nossa profissão realmente ela é maravilhosa. Todas as especialidades são lindas. E quando vocês têm um professor que ama o que faz, ele te inspira. Ele te mostra o quão linda é a especialidade. Eu vou puxar sempre para o lado da dentística, porque eu amo a dentística, né? Eu vou tentar inspirar vocês a gostar muito de dentística, mas daí vocês vão fazer endo, vão encontrar professores lá maravilhosos, cirurgia, periodontia, prótese, né? Vocês vão encontrar professores maravilhosos em todas as áreas, na radiologia, o diagnóstico tem bombado muito, então muitas áreas encantarão vocês. Não fechem portas. Aproveitem todas as oportunidades de formação. Por quê? Porque muitas vezes, quando está muito fechado, eu vou fazer isso, só isso, tu não aproveita outras oportunidades, depois lá na frente vai fazer falta. Então, uma reflexão que eu gostaria até de trazer para vocês, talvez hoje, seria comparando, vamos dizer assim, quando eu me formei, há 30 anos atrás, e os dias de hoje, né? Quando eu me formei, há 30 anos, poucos tinham mestrado e doutorado aqui em Santa Maria, não sei, alguns professores, mas já tinham consultórios muito bem estruturados, né? Já tinham suas clínicas, já eram professores universitários, já tinham sua posição no mercado. E eu pensava assim, bom, eu quero ser professora. Desde que eu passei na dentística, eu queria ser professora de dentística. Na verdade, o professor Tabajara Gaúcho da Costa, que foi meu professor de microbiologia, ele plantou a sementinha, me perguntando, quando eu saía de uma aula de micro, se eu já tinha pensado em ser professora. Porque nos seminários de microbiologia ninguém queria falar. E eu sempre me prontificava a falar, apresentar alguma coisa, né? Meu caderno servia para todo mundo fazer xerox na época, porque eu tinha um caderno, eu passava limpo o caderno e tal. Eu sempre gostei de falar, até parece, né, que não. Mas, então, eu nunca me esquivava das oportunidades. Me dava oportunidade para falar, eu falava. Eu tinha medo? Tinha medo.
E acho que muitos colegas meus me achavam, né, muito chata, porque eu não perdia realmente as oportunidades. E aí esse professor me perguntou, tu nunca pensou em ser professora? E eu disse, não, nunca pensei. E ele me disse, acho que você deveria pensar, tem o perfil. Ali foi a sementinha da professora. 4º semestre do curso de odontologia, há 30 anos atrás. Aí eu comecei, então, a cultivar aquela sementinha da docência. Aí, quando eu passei na dentística, eu tive excelentes professores, e eles amavam tanto, tanto, tanto essa especialidade, e eu tinha a mãe da minha melhor amiga, desde sempre, né, da infância e colégio, era professora na dentística. E ela talvez foi uma inspiradora para minha professora Ana Isaí. E lá eu encontrei uma equipe tão maravilhosa, o pai do professor Jefferson, Almir Marchiori, professor Cléber, professor Mário Achuti, professor Odilon Mainardi, professor José Carlos Pitã, professor Roberto Bisonho, não posso esquecer de ninguém. Acho que foram a professora Leni Reze. Eles eram tão legais como equipe que eu disse, é aqui que eu quero ficar. E aí eu pedi monitoria, fui fazer monitoria. Não passei na monitoria. Não passei. Fiquei em 2º lugar. Mas eu não desisti. Quando eu me formei, eu pedi estágio profissional na dentística. Fiquei 1 ano trabalhando, estagiando, assistindo às aulas, todas e dando algumas aulas que o professor Mainardi me dava para falar com o pessoal. E aí, eu resolvi, não, eu vou fazer especialização em dentística e quando surgiu concurso, aí houve o concurso, eu passei, né, no concurso, fui fazer a especialização nesse meio tempo, porque meu concurso ficou parado 2 anos. Quando eu voltei, eu fui chamada como professora. Aí eu disse, não, agora eu tenho que sair para fazer o mestrado e o doutorado. Mas eu já era professora. Então as coisas foram se encaminhando, mas eu planejei. Eu sabia, eu me enxergava onde eu queria estar em 5, 10 anos. E o problema hoje, que gera uma angústia horrível na geração de vocês, mais ainda, é que tudo é para ontem. É tudo muito imediato. Nada, gente, se conquista de um segundo para o outro. A gente tem que planejar. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês é, onde vocês se veem daqui a 3, 4, 5 anos, dependendo do semestre que vocês estão, daqui a 6, daqui a 10 anos, onde vocês querem estar? Tracem metas. Olha um outro livro aqui, ó. Maravilhoso. Meta. O nome é Meta, um significado para a vida. Essa é uma palavra-chave. Meta. Se tracem metas, que vocês vão traçar um caminho, vão organizar isso mentalmente na cabeça de vocês e vocês vão atrás. Vão conseguir atingir os objetivos. Não atingiu, recebeu não, insiste. Essa é minha meta é essa. Fica firme. Não deixa se tomar por sentimentos ruins, porque só vão atrapalhar. Tem que fazer essa pergunta. O medo, a angústia, a tristeza ou a apreensão vai me ajudar a atingir a minha meta, a chegar onde eu quero? Se a resposta é não ajuda, deixa de lado. Deixa de lado. Né? Então, hoje, né? Então, assim, hoje, olhando para trás, eu acho que, assim, eu tracei um caminho onde as coisas todas foram se encaixando. E eu sabia o que eu queria fazer, eu já tinha focado na dentística, eu já sabia que queria ser professora, fiz o mestrado, fiz o doutorado, enfim. Tudo ok. Mas para quem gosta de tudo, né? E não sabe exatamente o que fazer, eu hoje aconselharia, não faça uma especialização direto quando você se forma. Porque talvez você esteja fechando portas. E aí eu vou contar uma outra história de uma aluna minha, que foi minha excelente aluna, a Tatiana. Tá? Ela é de Santo Ângelo. Ela, na verdade, ela é de Santo Cristo. Tá? E ela é excelente aluna, excelente.
e foi minha monitora, minha orientada de TCC, fez o trabalho na dentística e disse, eu juro, eu vou fazer dentística. Só que ela se formou, foi trabalhar junto com uma prima dela, ela, em Santo Ângelo, e essa prima tinha uma demanda enorme por cirurgia na clínica dela, porque ela era ortodontista e odontopediatra. E a Tatiana começou a fazer cirurgia por causa da demanda. E aí, de tanta demanda, ela achou necessário se especializar. Ela fez especialização em cirurgia, o que já alavancou uma especialização em implantodontia. E aí, depois de muitos anos, 7 ou 8 anos, ela foi fazer uma atualização em dentística. Então, se ela tivesse feito, talvez, uma especialização em dentística já direto, ela tivesse perdido esse nicho, porque, na verdade, ela virou uma reabilitadora. Ela fazia os implantes, as próteses e a reabilitação com a parte de dentística. E ela está muito bem, muito feliz. Esse é um testemunho dela. Então, talvez hoje, o ideal é pense onde você quer estar. Mas se você não tem um caminho já bem traçado, não feche portas. Tente fazer todas as monitorias que você conseguir. Tente fazer todos os cursos que você conseguir. Né? Cursos extras, cursos de formação em marketing, em gestão, em aspectos legais, odontologia legal, porque vocês vão precisar muito disso depois quando vocês estiverem sozinhos. Vocês vão responder por conta de vocês. Façam todos os cursos, então fechem as possibilidades. E aí, tá parando um pouco, Camila. Oi? Temos 10 minutos. Tá bom, então vamos acabando, tá? Vamos concluindo. Então, o que eu diria para vocês hoje? Uma das possibilidades que a gente tem visto muito, e é bem bacana, e tem funcionado muito bem para quem quer começar, é a associação de vários colegas. Comecem, né? Diferentes colegas. A Camila gosta de endo, a Rose gosta de pério, a Letícia gosta de cirurgia e o Jefferson gosta de endo. Vou botar o Jefferson lá na endo. Né? E aí, esses colegas que têm mais ou menos o mesmo pensamento, que têm mais ou menos a mesma linha, né? Traçam objetivos muito parecidos, resolvem se unir para começar a fazer o quê? Clínica geral. Por quê? Porque vocês saem muito bem informados, vocês estão habilitados a fazer de tudo. Mas fazer aquele básico que vocês estão preparados, estão habilitados, mas fazer muito bem feito. Muito bem feito. E aí vocês começam a trabalhar nesse sistema. Né? Se der certo, cada um vai fazer uma área colaborativa. Né? Vai se especializar e vai virar uma clínica multiprofissional, de profissionais especializados. Mas no início, talvez para vocês se afirmarem e terem a certeza que é isso que vocês querem, né, vocês podem somar esforços. Vão dividir aluguel, vão dividir secretária, vão dividir custos de materiais em comum. Enfim, tudo vai ser mais leve. O que vocês devem evitar é ir para um caminho, eu preciso agora me manter, eu vou trabalhar em qualquer clínica, em qualquer lugar, né? Fazer o que der para fazer para juntar, fazer um pé de meia. Não estou condenando, tá? É uma possibilidade. Só que o que a gente tem recebido de retorno é que as pessoas que querem e que têm planos se frustram muito com isso. Porque não se enxergam naquilo, nunca se enxergaram naquele ambiente e se frustram. Mas, às vezes, o medo de não ter aqueles R$1.000 lá no final, né, paralisa eles. Não, mas se eu deixar, eu vou fazer o quê? Né? Então, não tenham medo de construir aos poucos. As coisas não são imediatas. Tu planta a semente. Uma semente, tu planta hoje, tu tem que regar, tu tem que nutrir, colocar um adubo na terra, e ela vai crescer conforme o que tu cuidar, o que tu investir no cuidado dela. Cultivem a carreira de vocês a partir de agora. Vocês estão começando a formar a imagem profissional hoje. Não é quando vocês se formarem. Hoje, nós, como professores, nós já temos uma imagem de vocês. E ela está sendo construída
pelas atitudes de vocês. Os colegas de vocês também formam a imagem pelas atitudes de vocês. E talvez sejam esses colegas que vão convidar vocês para trabalhar junto numa equipe, que vão querer montar uma equipe com vocês, ou que vão depois, sabendo que vocês são especialistas em uma área afim, vão encaminhar ou não paciente para vocês. A imagem profissional vocês constroem a cada dia, a cada instante, e não é só dentro da faculdade, é também nas atitudes fora da faculdade. Porque não tem como uma pessoa ela ser linda, maravilhosa, cuidadosa, querida com todo mundo dentro da faculdade e fora fazer o contrário. Né? A autenticidade. Né? É muito importante, então, vocês terem essa consciência. Tudo dá certo. Só que a gente precisa de tempo para isso acontecer e investimento. Não se deixem paralisar por palavras ruins, situações negativas, pelo medo, porque isso não vai ajudar. Não adianta. Não contribui para a felicidade. E tenham certeza que nós somos seres feitos por Deus para sermos felizes. Tá? E aí, mais uma dica de livro que eu tô lendo e tô adorando, acho que todos vão gostar também, é isso aqui, ó, Geração de Valor. E fala exatamente sobre isso, sobre tudo que a gente pode agregar para ser mais feliz. Que esse é o nosso objetivo de vida. Ok? Se tiver algum tempo para pergunta, tô vendo aqui que tem vários, né, que estão... O Daniel tá sempre, né, dando retorno. Muita gente. Se alguém quiser, me coloco à disposição também, né, para conversar, né? Adoro conversar, adoro refletir, né? E se eu puder ajudar, fico mais feliz ainda. Eu acho que era o que os alunos estavam precisando ouvir, prof, no momento desses. Pelos comentários aqui, todo mundo gostou bastante das tuas palavras, prof. Energia pura. Obrigada, Letícia. E vem novos projetos, né, para o futuro. Ah, dei algumas ideias também, né? Para a gente poder fazer alguma coisa para levantar o astral dessa gurizada aí. É verdade. Bola para frente, tudo vai passar, tudo dá certo. Sempre, sempre. Tenham fé. Fé não é uma palavra ligada à religião. Fé é acreditar naquilo que a gente muitas vezes não entende hoje, mas amanhã ela se revela. É verdade. Então é isso, prof. Acho que a gente encerra por aqui. Eu agradeço muito pela tua participação. Tá bom. Acho que todo mundo gostou. Muito obrigada. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.